Olha algo bem interessante que a gente vai começar a ver aí na quinta questão. Embora eu seja contrário a essa forma de trabalhar com o aluno, né? Seria bom nós trabalharmos através do conteúdo, não simplesmente fazendo tarefa e você sendo obrigado a explicar para o aluno no meio da tarefa, passar conteúdo para que ele possa entender o que é aquele termo, aquele conceito, né? Mas olha aí a quinta questão na 59, página 59. 59. Diz assim, ó. Em um relato de memórias, o escritor é autor e narrador personagem. Ele é o autor, porque foi ele que escreveu, né? E ele é o narrador personagem. Ele narra ao mesmo tempo que ele é personagem da história, tá? Ele não está narrando. Professor, é possível você contar histórias, memórias literárias de uma outra pessoa? É complicado, tá, gente? Porque se são memórias, não pode ser memória de uma terceira pessoa. Uma outra pessoa não pode contar memórias que são minhas, estão aqui, ó. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que a pessoa é o autor do texto, a pessoa é autor, como também é um narrador. Ele narra, tracinho, ele é um narrador, mas ele é um narrador personagem. Ele é personagem da história. Professor, é garantia que ele seja o personagem principal? Não, não é garantia. Ele pode ser simplesmente uma pessoa que observa as ações, poderia ser uma criança, e essa criança ela observava muito, ouvia muito, falava pouco, pode ser. De repente ela está lembrando de memória, lembrando aí, tendo memórias de uma pessoa mais protagonista, digamos assim. A gente já falou desse termo, né? Inclusive hoje, protagonismo, né? E a gente vai ver isso aí na letra A de abestado. O escritor é autor e narrador personagem ao mesmo tempo, lembrando-se de si mesmo como personagem que viveu os acontecimentos recriados em sua memória. Não é a memória da pessoa? Se eu vou contar memórias minhas, eu sou personagem dessa coisa, dessa situação que aconteceu. E eu era personagem disso. Ao mesmo tempo que eu estou escrevendo, eu era personagem. Eu estou narrando, sendo personagem, narrador-personagem, tá? Guardem esses termos, autor e narrador-personagem. Continuando. Vocês vão trabalhar muito esses termos, sabe onde? Em literatura, tá, gente? Primeiro, segundo, terceiro ano. Os professores vão ficar perguntando narrador, testemunha, narrador, personagem. Coisas desse tipo, tá? Letra A de abestado. Sabendo que o narrador personagem pode ser um narrador protagonista, ele está à frente das ações, ele é o principal, né? O narrador principal. Pode ser narrador principal, pode ser narrador... Aliás, personagem principal, né? Você pode ter aí o narrador protagonista, né? Ou o narrador testemunha, aquilo que eu falei para vocês. Responda. Qual desses tipos pode ser identificado nos capítulos lidos? Professor, tem um quadrinho aí do lado, um quadrinho em amarelo, explicando o que é um narrador protagonista e o que é um narrador testemunha. Vamos lá, vamos ler. Narrador protagonista é aquele que narra e participa dos fatos como personagem principal. Eu estou lembrando de memórias minhas e eu era o ator principal naquela situação, tá? Narrador testemunha é aquele que narra os fatos e também os vive como um personagem secundário,
não como principal. Tá? De repente você é uma criança ali muito calada, tal. Só não poderia ser uma criança barulhenta, não, faladora, não sei o que, poderia, tá? Mas se você é testemunha, você mais percebe as situações de alguém que era o ator principal, digamos assim, daquela situação, daquela memória, tá? Sabendo que o narrador personagem pode ser narrador protagonista ou narrador testemunha, responda: qual desses tipos pode ser identificado nos capítulos lidos? A Zélia, gente, a Zélia Gattai. Estou desligando aqui porque é um spam, tá, gente? Fica enchendo o saco aqui no meu notebook. Qual desses tipos pode ser identificado nos capítulos lidos? Aí a gente vai aqui para a resposta. A autora Zélia, em alguns momentos, apresenta-se como narrador testemunha. Ela vê o avô dela, o avô, a mãe, né? Quando fala das atitudes da mãe, por exemplo. E em outros apresenta-se como narradora protagonista, quando conta sobre sua vida com a mãe e as irmãs. Percebe que ao mesmo tempo pode ser até híbrido esse tipo de texto? Você pode ter um narrador que é testemunha em determinado momento, como você pode ter um narrador protagonista em um outro momento. Vai depender aí do contexto, tá? Letra B de Bakurin. Como é possível reconhecer quando a autora se coloca como narradora de fatos que aconteceram com ela no passado? Como é possível reconhecer quando a autora se coloca como narradora de fatos que aconteceram? Pelo uso dos verbos, né, gente? Pelo uso dos verbos. E ao mesmo tempo, os pronomes também, né? Pronome em primeira pessoa. Quando você usa o eu, quando você usa o nós. Aí ela está se colocando na situação, tá? 6. Além da presença da voz de um narrador que relembra fatos, há outras que integram a narrativa. Letra A de abestado. Quais são as outras vozes que se manifestam com falas e opiniões? A própria mãe, né? A mãe da Zélia, Dona Angelina, a irmã Vera, o avô Nonogattai e o escrivão, né? Ela vai dando vozes. Não é simplesmente que ela escreve, mas ela não vai escrever sem dar voz aos outros. Professor, ela poderia escrever sem dar voz para ninguém? Poderia. Poderia. Que seria, no caso, um discurso indireto. Uma coisa é eu dizer assim: minha mãe falou o seguinte, cale a boca. Isso é um discurso direto. Tá? Você fala, minha mãe falou o seguinte, 2 pontos. Aí você pode até fazer o seguinte, 2 pontos. Ou eu posso iniciar o próximo parágrafo com travessão e letra maiúscula, ó, cale a boca. Minha mãe falou o seguinte, 2 pontos. Próximo parágrafo. Cale a boca. Isso é um discurso chamado discurso direto. Tá? Direto por quê? Porque foi o próprio personagem que foi direto e falou para o leitor. Você viu diretamente, você não viu através do narrador. A própria personagem falou diretamente para você, leitor. Porque aí é uma espécie de uma tríade, né? De uma trinca. Narrador, leitor e os personagens. Quando o personagem não fala através do narrador,
fala diretamente para o leitor, deixa eu apagar aqui e mostrar melhor. Há uma trinca e eu já vou ter que dar uma pausa para a gente continuar só na próxima aula. Narrador, leitor, personagens. Quando o personagem não fala ao leitor através do autor, aliás, através do narrador ou autor, tá? Quando ele não usa isso, quando o personagem ele fala diretamente ao leitor, como eu dei aquele exemplo, minha mãe falou o seguinte, 2 pontos, cale a boca. É o personagem falando direto para o leitor. Isso é o que a gente chama de discurso direto. Já é falado aqui. Eu acho que ele vai falar disso, se não nesse exercício, mas no outro, tá? Discurso direto. Professor, se tem o direto, pode também ter um outro tipo de discurso? Tem. Narrador, leitor, personagem. Que é o discurso chamado indireto. Indireto. De que forma? Daquela forma que eu falei para vocês. O personagem ele não fala diretamente para o público. Ele fala através do narrador. Vou dar um exemplo. Aquela mesma fala. Minha mãe chegou e falou para eu calar a boca. Minha mãe chegou e falou para que eu, ou para eu, calar a boca. Percebe que quem está narrando, quem está falando para o leitor, não é mais o personagem. A pessoa esquece o personagem, ele não existe aí nessa fala. É o narrador que está falando para o leitor. É o autor que está falando para o leitor. Mas quem foi que falou na história? O personagem. Só que o personagem não ganha fala, né? Ele falou, mas não ganha fala aí nas linhas. Ele fala indiretamente, através do narrador. Deixa eu só confirmar onde está isso. Discurso direto ou indireto? A gente vai ver na próxima aula, no próximo exercício isso aí, tá? Quando a gente corrigir o próximo exercício, a gente vai ver discurso direto, discurso indireto, tá? Vamos dar uma pausa aqui e até a próxima segunda-feira. Beijos. Isso em português, porque na quinta espero vocês com inglês, tá bom? Arte ou ensino religioso para tarde, tá bom? Beijos.